Muito boa noite, gente, na paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos ao culto da Primeira Igreja Assembleia de Deus. Sejam muito bem-vindos às nossas redes sociais e também à transmissão via rádio. Você é a razão de tudo isso. Estamos muito contentes por poder chegar até as suas redes sociais, até a sua casa, por estar com você neste culto de adoração a Deus nesta nossa quarta-feira da vitória online. Deus abençoe a sua vida, vai chamando mais alguém, clicando, compartilhando, mandando o link para alguém, assistindo através das redes sociais ou através do rádio. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. E agora nós estaremos chamando o nosso diácono Cláudio Monteiro e estaremos neste momento orando ao nosso Deus. Vamos estar tendo um momento de oração ao iniciar o nosso culto desta noite. Diácono Cláudio Monteiro vai estar participando com a gente de forma online. Sejam todos bem-vindos na paz do Senhor. A paz do Senhor, Diácono Cláudio Monteiro. O senhor pode orar, irmão Cláudio, pode orar para o início do culto desta noite. Amém, graças a Deus. Vamos estar orando. Oh, glória. Soberano Deus, eterno Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor, continuamos na tua presença, Senhor, porque tu és um Deus bendito, Senhor, que tu és um Deus que tudo sabe, um Deus que tudo vê. Nada esconde, Senhor, da tua presença, Senhor, porque, Senhor, tu és o guarda de Israel, tu és guarda do teu povo, tu guarda a cidade, Senhor. Ó Deus, todo sentinela, Senhor, não pode cochilar, não pode dormir, Senhor, mas o nosso Deus não cochila nem dorme, o nosso Deus vigia, protege dia e noite, 24 horas. Senhor, nessa noite, neste culto, Senhor, Senhor, toma cada um dos teus filhos, toma cada um dos teus servos, Senhor, que estão agora conectados, que estão, Senhor Deus, assistindo este culto dessa noite. Meu Deus, tu possa, Senhor, guarda de Israel, possa tomar a vida de cada um neste lar, deste homem, desta mulher, Senhor. Deus, a tua palavra nos afirma, se o Senhor não edificar a casa, em vão são os trabalhadores, Deus, que edificam. Jesus da glória, guarda a cidade, Senhor. Tu guarda, Senhor, Senhor, sentinela, Deus, 24 horas do teu povo. Nós sabemos, Deus, daquele dia haverá vinha, Deus, do vinho tinto, Senhor da glória. Meu Deus, a nossa festa vai estar preparada, Senhor, para o teu povo que teme a ti, Senhor. Meu Deus, nosso Deus, conforta todos os corações, conforta, Senhor, cada família que está neste momento, Pai, Deus, Jesus, em suas casas, Deus, distanciamento social, aqueles que estão, Senhor, no isolamento social, Senhor. Toma a vida dele, fortalece ele, aumenta, seu Deus, a certeza que tu está nos guardando contra o inimigo. Tu está nos guardando, Senhor, contra o maligno, Senhor da glória. É nessa fé, Senhor, nós confiamos na tua segurança. É nessa fé, Senhor Deus, nós estamos determinados, Deus, ficar na tua segurança do nosso lar, da nossa casa, da nossa empresa, da nossa família, Senhor. Meu Deus, nós te entregamos, Senhor, nesta noite, Deus, todos os hinos vão ser louvados, entregamos, Senhor, nesta noite, Jesus, a tua palavra, está em nossos corações, Senhor, nós te entregamos, Deus, todo o pastor dentro dessa igreja, o pastor, Senhor Deus, Fábio, Senhor Deus, da nossa igreja, e todos os pastores do ministério, Senhor, toma nas tuas mãos, Senhor Deus, Senhor, que essa palavra chega às casas necessitadas, que essa palavra, Senhor, possa entrar no nosso coração, Senhor, e confortar nosso coração. Meu Deus, nós te agradecemos, nós te pedimos por tudo, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, Diácono Cláudio, obrigado pela participação do irmão. Maravilha, meu irmão, muito obrigado, né? E um povo alegre, um povo firme. A nossa igreja está de pé, né? Glória a Deus, glória a Deus. Nós falamos aqui, meus irmãos, com o Diácono Cláudio, que é um dos coordenadores da nossa junta diaconal, que esteve orando, e a gente começa muito bem, louvando ao Senhor, e daqui a pouco a missionária Deriana vai estar procedendo à leitura introdutória do culto desta noite, de forma online também. Vem com a gente, vem louvar ao Senhor, vem para o culto,
com alegria no seu coração. Vamos louvar o nome de Jesus e daqui a pouco a missionária Adriana vai estar nos trazendo a leitura da palavra de Deus. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova, aleluia, e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordens às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doenças nem curvas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, para os que oh, aleluia! Confiamos em Ti, ó Deus, porque em Ti nós temos certeza que estamos escondidos, segurados em Ti, ó Deus. Aleluia! Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doenças nem curvas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, resumo para os que nele Glória a Deus, não há ferrolhos nem portas que fiquem de pé diante de nós. Obrigado, nosso grupo de irmãs, nossa união feminina, esteve agora louvando ao Senhor. Eu vou chamar agora a missionária Adriana, e ela estará procedendo à leitura inicial do culto desta noite, participando também de forma online
nós estaremos recebendo a nossa querida irmã, que vai estar ministrando para nós a leitura da palavra de Deus. A paz do Senhor, missionária Deriana. A paz do Senhor, pastor, tudo bem? Graças a Deus. Como está a senhora? Como está a família? A nossa querida Valentina, como está? Tudo bem, graças a Deus, tudo na paz. Que bom receber a irmã aqui. E nós pedimos que a senhora fizesse a leitura do Salmo número 46 para o início do nosso culto. A irmã pode saudar os nossos irmãos e depois proceder à leitura da palavra de Deus. Ok. A paz do Senhor, irmãos. Estamos com muita saudade de vocês, mas creio que em breve estaremos juntos e louvaremos ao Senhor com muita alegria. Eu vou ler com os irmãos Salmo de número 46, que fala sobre a fé perfeita em Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para os seios dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará. Ao romper da manhã, as nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Mas, Igreja de Deus, o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros do fogo. Mas ele diz para nós, para você, coração aflito, desesperado, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. De olhos fechados na sua casa, repita comigo: o Senhor dos Exércitos está conosco, está com a nossa nação, está com a nossa família, está com a nossa igreja. Ele é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza. Amém. Glória a Deus. Obrigado, missionária Deriana. Grande abraço para toda Aleluia. a família. Obrigado pela participação Amém. Conosco. Fica na Amém. paz, querida Glória irmã. a Deus, Deus pastor. abençoe. A paz do Senhor. A paz. Falamos com a missionária Deriana, que agora participou, trazendo para nós a leitura da palavra de Deus, num salmo tão lindo, que é de nossa predileção, a gente sempre lê. Como é praxe na nossa igreja, sempre começamos os nossos cultos com um salmo de louvor ao nosso Deus, com leitura congregacional, com leitura em conjunto. Estamos com muitas saudades e agora nós iremos ouvir os nossos jovens louvando ao Senhor nosso Deus para matar um pouco da saudade. Vamos ouvir a nossa juventude da primeira trazendo um lindo louvor para nós neste momento. A palavra trouxe salvação, o discernimento, imunidade para o meu coração. Ela me leva a outra dimensão, para combater o mal nas regiões celestiais. Por isso lutei até transformar
sem carne, sem sangue a derramar. Guardei os meus pés, o meu coração. Na batalha eu ganhei proteção. Com a mente protegida estou, segurando a espada na mão. Meu currículo é de campeão. Rei dos reis, na palavra estou de pé, inabalável é minha fé. No dia mau, Senhor, te adorei. Te busquei quando li Efésios 6, tua armadura usei, e com muita precisão, Me defendi e ataquei. Com a mente protegida estou. segurando a espada na mão. Minha fé depositei no Senhor. Na batalha eu ganhei proteção. Com a mente protegida estou, segurando a espada na mão. Meu currículo é de campeão. Rei dos reis, na palavra estou de pé, inabalável é minha fé. No dia mau, Senhor, te adorei. Te busquei quando li Efésios 6, tua armadura usei, e com muita precisão, Defendi e ataquei. Igreja, glória a Deus, de quem é a vitória? é do povo de Deus. Igreja, Glória a Deus, de quem é a vitória? é do povo de Deus. Eu tenho o capacete da salvação, Eu tenho o capacete da salvação, a coraça da justiça no meu a coração. coraça da justiça no meu coração. Guardei os pés Na preparação, do evangelho. eu já tenho em minhas mãos espada, escudo, eu sou pronto pra lutar. Defesa, ataque, não posso vacilar. A porta do inferno nunca permanecerá. Contra a igreja que não para de orar. Rei dos reis, na palavra estou de pé, inabalável é minha fé. No dia mau, Senhor, te adorei. Te busquei quando li Efésios 6, tua armadura usei, e com muita precisão, Me defendi, Rei dos reis. na palavra estou de pé, inabalável é minha fé. No dia mau, Senhor, te adorei. Te busquei quando li Efésios 6, tua armadura usei, e com muita precisão, Me defendi e ataquei. Aleluia. Saudades da nossa juventude. Muito bom ver esses vídeos e relembrar os nossos cultos. E a gente quer mandar um abraço para essa turma linda da Juventude da Primeira, para a liderança, para os jovens espalhados em todo o nosso campo de trabalho. Um abraço especial do bispo, um abraço dos pastores para todos vocês. Meus irmãos, nas nossas redes sociais, nós temos muita gente conosco. Nós cantamos agora com a juventude que inabalável é a nossa fé. E isso é muito bom. Irmã Michele Pacheco, nossa missionária, está citando esta frase aqui nas redes sociais. Pastor Rodrigo Souto está com a gente. Irmã Marisa Tinoco está dizendo, não estou conseguindo entrar. Irmã Marisa, estamos no Facebook e estamos também no YouTube, tá bom? Tenta aí o contato, vamos mandar o link para você aí, tá? Deus abençoe, está em Macaé. Irmã Marisa Tinoco foi membro de nossa igreja, mãe do nosso querido irmão Crisanto. Irmã Regina de Souza Lima está com a gente, irmã Tarcilene da Silva Araújo, irmão Tiago Mangaravite, sua família, irmã Lia dos Anjos, irmã Ilma Lopes, irmã Márcia Corrêa Ramos, Deus abençoe, irmã Fátima Ramos Braga, todo mundo com a gente aqui, irmã Genilsa. Gente, você pode fazer este culto chegar mais longe. Como você pode fazer? Você pode clicar em compartilhar, se você estiver no Facebook, clique em compartilhar e você vai abrir uma sala de vídeo lá no seu Facebook. Os seus amigos todos vão assistir o culto junto com você. Ou você pode copiar o link e mandar para alguém.
Se você estiver no YouTube, você também pode compartilhar. Você vai abrindo a sua rede social, vai lá no YouTube, onde você está assistindo, tem uma setinha no vídeo, que você vai clicar nela e vai dizer como você quer compartilhar, e você vai e compartilha o culto, manda para alguém, é muito importante. Assim, você leva a mensagem mais longe, você contribui para que alguém possa também assistir uma palavra de esperança, ouvir uma palavra de Deus, e nós vamos orar pelos pedidos de oração daqui a pouco, também iremos ofertar, e é muito bom ter todos vocês, são dezenas de pessoas já conosco aqui através das redes sociais, os irmãos de perto, os irmãos de longe, tem muita gente já assistindo o nosso culto desta noite, muita gente com a gente. É bom ter vocês aqui. Como você está vendo o ambiente, eu estou aqui no templo, transmitindo o culto para vocês de forma online, ainda de forma online, mas nós cremos que tudo isso vai passar. Nós vamos, neste momento, entregar as nossas ofertas, vamos estar ofertando ao nosso Deus. Nós vamos daqui a pouco ouvir a nossa querida Jéssica Bento louvando ao Senhor. Tem muita gente boa aí que vai cantar. Nos nossos cultos temos muitos vídeos e algumas surpresas. Domingo tivemos o William Nascimento participando com a gente. E vamos fazendo aquilo que temos que fazer, né? O templo está fechado, mas a igreja não está. Estamos em afastamento, isolamento social, mas a igreja de Jesus está viva. Nós estamos agora também com o som do céu na rua, acontecendo simultaneamente. Começou bem mais cedo, o pastor Cosme e o presbítero Ricardo estão levando uma palavra de esperança. Onde eles param, eles dizem: olha, liga aí, liga na rede social, no Facebook da igreja, no YouTube. Estamos orando pela cidade porque cremos no poder da oração. Nós iremos ofertar neste momento, entregar nossas ofertas ao Senhor, e você pode contribuir de algumas formas. Você pode contribuir através de transferência bancária, você pode contribuir através do PicPay. Aqui em cima na tela temos o PicPay, o código do PicPay, e você pode contribuir através desse sistema, que é muito legal e muito objetivo, muito prático. PicPay ou transferência bancária. Aqui você tem os dados bancários da Primeira Igreja Assembleia de Deus com CNPJ, e você poderá fazer sua transferência entregando sua oferta, seu dízimo, sua doação, através da conta bancária. E depois você manda o comprovante pelo Zap, para a gente fazer o registro, para a gente poder ter o controle para os registros da igreja. Você também poderá fazê-lo vindo até o templo todos os dias úteis, de 9 às 13 horas. E você pode entregar a sua oferta, o seu dízimo, também pode trazer a cesta básica da assistência social, sua contribuição para o socorro dos necessitados, pode entregar também sua oferta de missões. Tudo isso você pode fazer por meio bancário ou através de entrega pessoal e individual na nossa secretaria, que tem expediente todos os dias. E você pode também fazer isso. Hoje nós temos plantão pastoral. O pastor Adriano, o diácono Fernandes estão aqui no templo para o plantão pastoral. Então nós vamos colocar aquela tela cheia, vou pedir à nossa produção que coloque a tela, uma tela completa com os dados para que você tenha as informações de como ofertar. E também temos aqui o Zap. Você tem aqui, ó, o Zap, ó, aqui, isso. Se puder, põe de novo, tá? Temos o Zap da igreja que você pode agendar. Olha, aqui está o Zap da igreja para agendamento de plantão pastoral, aconselhamento, oração e também aquilo que você precisar dos serviços, daquilo que a igreja presta como obra de Deus. Nós estamos aqui para servir. Vamos colocar a tela inteira com as ofertas, com os detalhes para ofertar, para que você possa também dar um print da tela, fotografar e fazer a sua contribuição. Vamos exibir agora essa tela enquanto nós estaremos ofertando.
Muito bem, gente, estamos de volta depois do nosso momento de ofertas, recebendo aqui os recados dos nossos irmãos que estão com a gente nas redes sociais, enquanto a gente se prepara para ouvir a nossa querida Jéssica Bento. Quero mandar um abraço para o meu amigo pastor Aldair, lá da Resgate de Iguaçuí, pastor Niltinho, pastora Vanice, toda a família de vocês, meu irmão Silvio Júnior, lá em Pádua. Deus te abençoe, querido irmão. Também irmã Madalena Rodrigues, irmã Nerli Barbosa, irmã Marisa Tinoco, está aqui também. Já citamos, irmã Keila Alves, está aqui dizendo, ó, gostaria de ouvir um louvor da harpa. Vamos ouvir no próximo culto, tá bom, irmã Keila? Grande abraço para vocês, grande abraço para o irmão Edno, também os irmãos que estão através do YouTube participando da nossa programação. Nossas boas-vindas a cada um dos irmãos na participação do culto desta noite. É bom ter cada um de vocês aqui com a gente, adorando e bendizendo o nome do Senhor. Sejam bem-vindos a este ambiente virtual de adoração ao nome de Jesus. E a gente vai agora ouvir a nossa querida Jéssica Bento e daqui a pouco vamos orar pelos pedidos de oração, tá bom? Vamos ouvir nossa querida irmã Jéssica. Você que está em casa, aproveita agora para compartilhar o culto, para mandar uma mensagem para alguém e mandar essa mensagem de esperança para o coração de alguém que você sabe que precisa ouvir uma palavra da parte de Deus. O que adianta ter as mãos e não poder tocar? O que adianta ter ouvidos e não escutar? O que adianta ter o corpo e não se movimentar? O que adianta ter os olhos e não enxergar? Ter à sua volta bons aromas e não respirar? Receber o nome de Deus, porém morto está. O meu Deus se movimenta ao som da adoração. É muito forte o toque de tuas mãos. Inclina os teus ouvidos pra me escutar. O meu Deus, ninguém consegue dele se esconder. Se ele não quiser aparecer, faz teu povo entender que em meio ao silêncio está. E ele está aqui, tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui. Tua resposta é fogo sobre o altar. E tudo que é mentira está sendo consumido, deixa eu adorar. Ele está aqui, tem glória dele aqui. Baal tem que cair, profetas da mentira irão se dobrar, irão reconhecer, terão que confessar que só há um Deus em toda a terra e céu, e outro igual não há. O que adianta ter os olhos e não enxergar? Ter à sua volta bons aromas e não respirar? Receber o nome de Deus, porém morto está. O meu Deus se movimenta ao som da adoração. É muito forte o toque de tuas mãos. Inclina os teus ouvidos pra me escutar. O meu Deus, ninguém consegue dele se esconder. Se ele não quiser aparecer, faz teu povo entender que em meio ao silêncio está. E ele está aqui, tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui. Tua resposta é fogo sobre o altar. E tudo que é mentira está sendo consumido, deixa eu adorar. Ele está aqui, tem glória dele aqui. Baal tem que cair, profetas da mentira irão se dobrar, irão reconhecer, terão que confessar que só há um Deus em toda a terra e céu.
sobre o altar. E tudo que é mentira está sendo consumido. Deixa eu adorar. Ele está aqui, tem glória dele aqui. Baal tem que cair, profetas da mentira irão se dobrar, irão reconhecer, terão que confessar que só há um Deus em toda a terra e céu, e outro igual não há, e outro igual não há. Meus irmãos, chegamos a um momento especial do nosso culto, em que nós iremos compartilhar a palavra de Deus. Vamos estar compartilhando esta palavra com você, uma série de mensagens que estamos pregando, as cartas às 7 igrejas do Apocalipse. Antes, porém, nós queremos registrar, irmão Suzano e família oferecem o culto em gratidão a Deus pelo aniversário da Anne, que foi ontem. Anne, Deus abençoe você, que Deus te dê muitos anos de vida e paz. Que você seja sempre essa menina doce, abençoada pelo Senhor, que cresça na graça e no conhecimento de Jesus. Parabéns, família, parabéns, Anne. Deus te dê muitas bênçãos. Também temos pedido de oração que foi enviado pelo nosso irmão Tiago Mangaravite, que pede oração por uma parente lá da Bahia. Eu pedi aqui que fosse encaminhada ao meu zap, por gentileza, a Amandinha já encaminhou. Está aqui, irmão Tiago, pede oração para sua cunhada, está internada na Bahia. Muito rápido, muita dor. Vamos orar pela Rúbia, ela precisa das nossas orações. Também temos aqui as taças de oração. Eu não sei se é possível, com essa câmera 2, a gente pegar as taças de oração e a gente vai orar pelos pedidos de oração agora. Se for possível, vamos fazê-lo. Onde você estiver na sua casa, estende a sua mão em direção ao seu monitor e vamos orar pelos pedidos de oração. Pai Celestial, nós cremos no poder da oração. E nós cremos, Senhor, não é porque nós oramos. O poder da oração consiste não em quem ora, mas em quem ouve a oração. E nós oramos agora, Senhor, por cada um desses pedidos, por cada uma dessas vidas e famílias, por cada uma dessas necessidades aqui, Senhor, dispostas, aqui colocadas. Senhor, em nome de Jesus, entra com uma providência. Ó Deus, que o Senhor faça o que lhe apraz, porque nós sempre oramos pedindo, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Senhor, toma cada uma dessas vidas agora. Ó Deus, cada família, cada pessoa, cada cônjuge, cada filho, cada causa, cada problema, cada situação. Tu sabes, ó Deus, onde agir e como agir. E a tua palavra diz, operando eu, diz o Senhor, quem impedirá? Deus, em nome de Jesus, nós colocamos tudo isso nas tuas mãos e já te agradecemos, porque o Senhor fará aquilo que lhe apraz. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Meus irmãos, nosso bispo manda saudações para todos os irmãos, para a igreja. Estamos ainda num momento de afastamento. Ainda não temos decisões quanto ao retorno, mas estamos orando e cremos que, por certo, tudo isso vai passar. Vai passar e daqui a pouco nós estaremos juntos para a glória do nome de Jesus. Quero saudar aos nossos irmãos de perto, de longe, e um amigo especial e particular, o pastor Joás Cruz, lá em Vila Velha, um grande amigo, ele e sua esposa, a irmã Fábia, que sempre prestigiam os nossos cultos, sempre estão conosco e são amigos de longa data. Queremos louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos que conosco compartilham do culto desta noite, que estão adorando a Deus com a gente. É bom ter vocês
aí do outro lado, orando, intercedendo por esta obra. Começamos há algumas semanas atrás uma série de mensagens sobre as cartas de Jesus que foram reveladas a João lá no Apocalipse, as 7 cartas do Apocalipse. Entregamos um primeiro sermão falando sobre a mensagem que Jesus queria passar para as igrejas. Depois falamos sobre a igreja de Éfeso, a igreja que perdeu o primeiro amor. Depois falamos, na sequência de mensagens, sobre a igreja de Esmirna, a igreja da tribulação, a igreja da perseguição, passou por tribulações e perseguições, a igreja perseguida. E hoje nós vamos pregar sobre a igreja de Pérgamo, a terceira carta de Jesus às igrejas, a igreja de Pérgamo, sermão entregue nesta quarta-feira, aqui no púlpito da primeira igreja Assembleia de Deus, cujo texto está em Apocalipse capítulo 2, no versículo 12 em diante. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim, tens os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois. Quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu de comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Meus queridos irmãos, neste texto e neste sermão de hoje, nós começamos citando que nós, os pentecostais, somos, por questões doutrinárias, dispensacionalistas. E os pentecostais veem nas cartas do Apocalipse uma aplicação profética. Os pentecostais vemos também 7 estágios da história da igreja que culminam nos 2 estágios finais retratados pela igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. Nós também, os pentecostais, vemos uma mensagem literal para aquelas igrejas que eram igrejas reais daquele tempo, nas cidades mencionadas. Mas também entendemos que as cartas do Apocalipse se aplicam a todas aquelas igrejas locais e também às igrejas de todas as épocas, em todos os lugares. Este é o pano de fundo da interpretação pentecostal quanto ao Apocalipse, que é o livro da revelação. Então, para nós, o Apocalipse trata daquelas coisas que João viu, que são as coisas do seu tempo, as coisas que falam da igreja e daquelas que depois destas hão de acontecer. Para nós, o Apocalipse também não trata somente de coisas já acontecidas. Não, o Apocalipse para nós é a revelação de Deus para aquilo que também há de acontecer. E aí entramos na carta, a terceira carta de Jesus às igrejas, a carta à igreja de Pérgamo, e
o Senhor Jesus diz a João, e João escreve, diz o seguinte ao anjo da igreja que está em Pérgamo: escreve isto, aquele que tem, isto diz aquele que tem aguda espada de 2 fios. Pérgamo era uma cidade a mais antiga da província da Ásia Menor. Era uma cidade importante. Pérgamo era a sede do governo romano na região da Ásia Menor. E era um centro político muito forte. A cidade tinha uma influência sobre as demais, muito influente. A política ali reinava, e nós sabemos o que acontece quando a política toma conta, quando o ambiente é politizado. Nós sabemos o que acontece quando esse é o pano de fundo para uma cidade, para um povo. Também Pérgamo era um centro idólatra, um centro de idolatria muito conhecido. Naquela cidade, no ano 29 a.C., foi erguido um templo em homenagem ao imperador Júlio César, imperador de Roma. E era aquele templo dedicado ao culto ao imperador, que era considerado uma divindade. E aí os senhores hão de perceber que a mistura da política com a idolatria não prestou. Os senhores hão de perceber que a mistura da política com a idolatria foi algo nefasto, algo ruim para aquela cidade. A cidade também era um centro cultural muito importante. Segundo os historiadores, e o Dr. Orlando Spencer Boyer, professor do nosso Instituto Bíblico de Pindamonhangaba nas décadas de 60 e 70, diz que naquela cidade de Pérgamo havia uma grande biblioteca com mais de 200 mil tomos ou livros, conforme podemos entender agora. Só que livros naquela época não eram livros com volumes pequenos como nós os conhecemos. Muitos deles eram rolos de papiros ou de pergaminhos ou de tabuetas de argila ou de pedra. A biblioteca de Pérgamo era uma biblioteca famosa no mundo. Pérgamo deu o seu nome a um material muito usado na confecção dos livros antigos, o pergaminho. Pergaminho tem sua origem no nome da cidade de Pérgamo, pois lá fora difundida a sua utilização. Pérgamo também não era somente um centro político de culto ao imperador, um centro cultural. Pérgamo tinha uma prática sincretista religiosa, pois adotavam divindades romanas, divindades gregas, o culto ao imperador e muitas outras práticas idólatras que eram praticadas e eram amplamente divulgadas na cidade de Pérgamo. Por exemplo, o culto ao imperador, o templo do imperador, as moedas do imperador, tudo muito difundido para que aquele homem fosse adorado naquela cidade. Também havia o templo de Asclépio ou Esculápio, o deus grego da medicina, que era simbolizado por uma serpente. E eles lá adoravam aquela divindade grega também. Também adoravam a uma divindade conhecida pelos romanos, que era Júpiter, o templo de Zeus Sóter, que era considerado salvador e era adorado naquela cidade. Então, quando a gente fala da igreja de Pérgamo, nós estamos falando de uma igreja que está dentro de um ambiente sincrético, ocultista, nefasto, que mistura religião com política e faz uma bagunça. Eles estão num ambiente terrível, e aquele terrível ambiente traz danosas situações e consequências para aquela igreja. E quando a gente vê a palavra de Jesus ao anjo daquela igreja, ele descreve o seguinte: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios
aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Aqui há uma diferença da apresentação de Jesus para a igreja de Pérgamo para a citação do capítulo anterior, quando João diz que ele tem os cabelos brancos como a lã, os pés como latão reluzente, que da sua boca sai uma aguda espada de 2 fios, que é a palavra de Deus. Sim, aqui Jesus não está tratando da mesma coisa. No capítulo anterior, essa espada é associada à palavra de Deus, mas aqui para Pérgamo, quando João vê essa revelação e a escreve, ele diz que Jesus ele tem uma espada aguda de 2 fios. Essa espada está com ele, e Cristo aqui, meus queridos irmãos, você que está em casa, você que está nas redes sociais ou através do rádio, Cristo agora não se apresenta como cordeiro manso e suave. Ele vem como o justo juiz. Ele apresenta-se com uma espada, e essa espada era para disciplinar, era para corrigir. Dadas as condições daquela igreja que estava num contexto idólatra, político, um contexto de magia, um contexto perigoso e de imoralidade, Jesus chega com uma espada para corrigir, para julgar. Cristo agora é juiz. Cristo vai pelejar contra homens corrompidos dentro daquela igreja local. A espada de 2 fios aqui, ela é uma arma de defesa para aniquilar o pecado e destruir os pecadores, mas ela também é uma arma de ataque que atinge qualquer um que queira escapar, tanto desviando-se pela direita ou pela esquerda, porque o nosso Jesus não vai ter por inocente aquele que é culpado. Eu tenho encontrado pessoas que dizem: não, mas Jesus é bom, Deus é amor, Ele não vai julgar as pessoas no inferno, Ele não vai condená-las. Não, o mesmo Deus que é amor, o mesmo Jesus que é amor, também é justiça. O mesmo Jesus que é amor, também é juiz. O mesmo Jesus que está te chamando agora para vir para perto dele, é o mesmo Jesus que vai te julgar, que vai nos julgar depois. Então Jesus tem uma espada na mão. Essa espada é uma arma de ataque, é uma arma de defesa, ela corta de um lado para o outro, porque o nosso Jesus, Ele está com a espada na mão para pelejar contra aqueles que não estão fazendo o que é certo em sua própria obra. No versículo 13, o Senhor Jesus diz assim para a igreja de Pérgamo: eu sei as tuas obras, eu sei onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. O Senhor Jesus começa dizendo: eu sei as tuas obras. Como nas igrejas anteriores, Jesus se apresenta como aquele que sabe. Ele sabe tudo. Ele sabe o que a gente nem falou ainda. Ele sabe o que está na nossa mente. Ele sabe onde a gente habita. Ele sabe as circunstâncias da nossa vida. Talvez eu esteja pregando para você que esteja pensando que Jesus não sabe. Você está muito enganado. Jesus sabe exatamente quem é você. Sabe quem é você desde antes de você nascer, desde a concepção. Jesus já sabe quem é você. Jesus conhece os seus medos. Jesus conhece a sua história. Jesus conhece você por dentro e por fora e sabe de você muito mais do que você mesmo. Ele conhece tudo e ele diz: eu sei. Cristo sabe de tudo, inclusive das circunstâncias e do ambiente onde habitas, e espera de nós fidelidade, porque Ele sabe, Ele quer que a gente não dê asas ou imaginação para o conformismo. Ele não quer que venhamos a dar desculpas, porque existem pessoas que, mas também de onde eu vim, também da família que eu venho, do lugar onde eu moro, eu tenho muitas justificativas para viver a vida que eu quero viver. Não, as circunstâncias não afetam o que Jesus pode fazer na sua vida. As circunstâncias não mudam aquilo que Jesus quer fazer em você. Jesus pode fazer
independentemente das circunstâncias, Ele pega aquele que está abatido e o levanta. Ele pega aquele que está caído e coloca esta pessoa assentada entre os príncipes. Ele pega aquilo que não é e faz ser, porque o nosso Jesus não tem problema com circunstância nenhuma. Aliás, quando ninguém dá nada por nada, é aí que Jesus entra e faz o tudo. Aliás, quando ninguém dá nada por você, é aí que Jesus entra e faz de você um vencedor. Aliás, quando você pode ser, às vezes está sendo ignorado por alguém, ninguém acredita, Jesus é mestre em pegar aquilo que não é e fazer ser alguma coisa. Jesus sabe as circunstâncias e sabe o que Jesus pede de nós, sabe o que Jesus espera de nós. Jesus espera, olhe para cá, fidelidade. Ele espera que a gente seja fiel em todo o tempo, e que a gente não dê lugar ao conformismo, e que a gente não dê desculpas, porque desculpas não cabem no reino de Deus. Então eu estou pregando para a gente que está me ouvindo agora, que precisa deixar as desculpas para lá, que precisa deixar aquelas conversas fiadas, os blá blá blás, deixar essas coisas e encarar de frente o chamado de Jesus, porque Jesus está dizendo: eu sei as tuas obras, eu sei o lugar onde habitas, eu sei quem você é. E aí, eu me lembro do velho hino da harpa cristã, o 77. Queres nesse mundo ser o vencedor? Queres tu cantar nas provas, ou nas lutas, ou na dor? Queres ser alegre qual bom lutador? Guarda o contato com o teu Salvador. Quem guarda o contato pode permanecer fiel, mesmo dentro da fornalha ardente. Quem guarda o contato pode permanecer fiel, como Paulo em Filipenses 4:22, diante de um monstro imperador Nero, ele está fiel e permanece fiel. Quem guarda o contato com Jesus permanecerá fiel até mesmo no lugar mundano e perdido, como Pérgamo, naquele tempo em que Jesus revela a João esta mensagem. Então olhe para cá, meu querido, guarda o contato com Jesus, segura na mão de Jesus, anda com Jesus. Você pode estar num ambiente desfavorável, nós podemos estar vivendo num mundo de tribulação e de dor, mas eu tenho uma notícia: guarda o contato com Jesus e você poderá sempre cantar que ali não há tristeza e dor, nenhum pesar nem aflição. Quando eu estiver morando lá, diz o velho hino da harpa cristã, direi não há tribulação, porque se você guardar o contato com Jesus, isso tudo vai passar e a vida verdadeira de Jesus vai chegar quando nós estivermos para sempre com Ele. Jesus diz à igreja de Pérgamo: eu sei as tuas obras, eu sei onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Vamos nos ater à questão do trono de Satanás. Aquela cidade, como disse no preâmbulo da mensagem, era uma cidade comprometida com idolatria, com imoralidade, com politicagem. Aquela cidade era entregue a uma mistura de sincretismo religioso, e ali naquele lugar havia um trono de Satanás. Pode se referir esse trono de Satanás, essa expressão, a um altar que eles haviam erguido para uma divindade romana, Zeus Soter, que é Júpiter, que eles ergueram um altar com 60 metros de altura. Se a gente começar a pensar, o templo da primeira igreja Assembleia de Deus tem 40 metros de largura e tem 12 metros de altura. Se nós pensarmos que eles ergueram um trono com 60 metros de altura, nós estamos pensando que eles ergueram um altar, com 5 vezes a altura do nosso templo. Esse povo estava comprometido com a idolatria e com a adoração a ídolos. E aí, aquela cidade era também um centro de adoração ao imperador, além de ser um centro político. Talvez isso seja exatamente a mistura que configurava o trono de Satanás naquela cidade. Mas também o trono de Satanás pode ser configurado referindo-se ao culto a Esculápio, simbolizado por uma serpente, que para os cristãos simbolizava o diabo. Talvez o culto a essa divindade grega levasse aqueles irmãos daquela igreja primitiva a exatamente associar o trono de Satanás à serpente do culto a Esculápio. Também há um registro histórico de que quando Babilônia foi conquistada pelos persas, os magos, os chefes de magia negra de Babilônia, foram expulsos da Babilônia, e o rei Átalo de Pérgamo,
deu-lhes abrigo na cidade, tornando a cidade guardiã daqueles templos e dos magos que praticavam a magia negra. E aí, eu quero dizer para você, naquela cidade de Pérgamo há um registro, e Jesus reprova, e Jesus diz que eles tinham um trono de Satanás. E aí, meus irmãos, isso me faz lembrar de algumas pessoas que têm a crença errônea de que o diabo está no inferno, de que ele está trancado lá, de que ele está preso lá. Bom, eu quero te dizer que nem ninguém subiu ao céu, porque só Jesus que de lá desceu, lá subiu. Mas o inferno também ninguém o povoa, ele é uma prisão preparada para o diabo e seus anjos, que ainda não foi ocupado, e o diabo não está no inferno. Um dia eu estava vendo uma pessoa orando num determinado culto, e ele dizia: "Oh Satanás, volta para o inferno, que é de onde você veio." Não, ele só vai entrar lá quando Jesus o prender lá, porque o inferno não foi ocupado ainda. Ele só vai ser ocupado quando Jesus mandar Satanás e os seus anjos para lá. Então, de onde é que Satanás governa? De onde é que Satanás governa as hostes espirituais? Ele governa da terra. Ele é o Deus desse século. Ele é o Deus desse século que coordena e governa as potestades espirituais que estão aonde? Não estão no inferno, estão nos lugares, nas atmosferas celestiais, estão ocupando o espaço sideral. Sim, Satanás governa porque é o príncipe desse século, ele governa da terra, e daqui ele coordena as potestades espirituais. Então, eu tenho uma notícia para te dar. Você pode dizer que onde o diabo está é o inferno? Sim, ele tem a cara do inferno porque ele vai para lá. Se a gente pode dizer que onde ele está operando e agindo há características infernais? Sim, mas ele está nos lugares celestiais, governando as potestades espirituais. Mas eu tenho uma notícia para te dar. Um trono de Satanás estava naquela cidade, ele ocupa lugares físicos específicos, mas tem uma notícia para dar: o nosso Jesus é aquele que tem nas suas mãos a chave do inferno e da morte. O nosso Jesus é aquele que coordena todas as coisas, e quando Jesus quer, até o diabo fica na corrente, porque Jesus é o dono de todas as coisas, ele vai até onde lhe é permitido. Então eu tenho uma notícia para te dar: o trono de Satanás estava naquele lugar, mas Jesus diz para aquela igreja: eu sei as tuas obras. Isso quer dizer que o diabo pode ocupar qualquer lugar que ele queira ocupar. O que importa para nós é que Jesus conheça as nossas obras, que Jesus saiba quem somos nós, que Jesus conheça o nosso viver, tudo a respeito de nós. Então glórias sejam dadas ao nome de Jesus. O trono de Satanás lá estava, mas havia também ali uma igreja. Glórias sejam dadas ao nome de Jesus. E a gente vai falar de alguém que naquele tempo em que o trono de Satanás estava erguido na cidade de Pérgamo, alguém que foi uma testemunha fiel de Jesus. No Apocalipse cita-se o nome deste crente fiel, que Jesus diz: nos tempos de Antipas, a minha fiel testemunha, que foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tudo nos dá a entender, meus queridos irmãos, que este crente chamado Antipas foi um homem fiel, foi um homem que serviu a Jesus, que não negou a sua fé e que morreu por causa da sua fé. E aí eu quero te chamar a atenção, meu querido irmão que está ouvindo essa mensagem, como é importante a gente servir a Deus e como é que Jesus se lembra daqueles que são seus. Como é importante viver uma vida servindo a Deus, e como é importante saber que Jesus não se esquece dos seus, nem quando eles morrem, porque a palavra de Deus diz que é preciosa à vista do Senhor a morte dos seus santos. Jesus está falando com João, a igreja de Pérgamo, a igreja que está flertando com o mundanismo, a igreja que Jesus diz: eu sei as tuas obras, e eu sei que você habita onde há um trono de Satanás, e eu quero te dizer que eu sei também que houve um homem entre vós que deu a sua vida, chamado Antipas, a minha fiel testemunha. Bom, o que Jesus poderá dizer de nós? O que Jesus poderá dizer de mim? O que Jesus poderá dizer de você?
o que Jesus poderá dizer a respeito de nossa igreja, o que Jesus poderá dizer de nós todos cristãos dessa cidade. Sim, Jesus se lembra daqueles que são seus. Sim, Jesus conhece aqueles que são seus. Sim, Jesus sabe aqueles que são seus, e eles não serão esquecidos, e até quando morrem, a gente pode se lembrar que é preciosa à vista do Senhor a morte dos seus santos. Jesus diz que Antipas foi sua fiel testemunha e que morreu no meio deles, dos crentes da igreja de Pérgamo. Eu fico imaginando a cena de um homem que é fiel no meio de uma cidade indecente, de um homem que é fiel no meio de uma cidade imoral, de um homem que é fiel no meio da idolatria, de um homem que é fiel e renega cultuar o imperador porque cultua Jesus, de um homem que não flerta com o mundo, e Jesus diz: ele foi minha fiel testemunha, e testemunha aqui é martus, alguém que morre por um fato ou causa, alguém que testemunha do nome de Cristo através da própria morte, alguém que não renega Jesus, mesmo diante da maior dor e da maior aflição, alguém que não deixa Jesus por nada, alguém que não se esquece do seu Senhor por nada. Esse foi Antipas, que só aparece aqui, um homem que não é lembrado por mais ninguém, mas é lembrado por Jesus, porque foi uma fiel testemunha. Talvez eu esteja pregando para você, talvez eu esteja falando com você, que não é lembrado por ninguém, que talvez até se ache menosprezado. Eu quero te dizer que Jesus não se esquece de você. Se você for testemunha fiel, Jesus não se esquecerá. Se você servir a Jesus com fidelidade, Jesus não te esquecerá de forma alguma, porque tudo está registrado em memória diante dos seus olhos, e Ele não se esquece de ninguém. Antipas foi uma fiel testemunha, e isso prova-nos que mesmo diante do trono de Satanás, mesmo diante da circunstância adversa, mesmo diante da situação mais complicada, mesmo diante de um mundo cada vez mais devasso e decaído, nós podemos ser testemunhas de Jesus, e esse é o meu desafio, esse é o seu desafio, ser testemunha de Jesus, custe o que custar, ser testemunhas de Jesus e tomar nomes e ser ignorado e desprezado e desrespeitado, e ser testemunha de Jesus apesar de qualquer coisa. Talvez eu esteja pregando para você que está sendo tentado a deixar a cruz, talvez eu esteja pregando para você que está sendo tentado a voltar atrás. Em nome de Jesus, não volte atrás. Jesus tem um projeto para você. No versículo 14, ele diz: mais umas poucas coisas eu tenho contra ti. Tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. E aqui eu faço um contraste, meus irmãos. Qual o contraste? O contraste, pois naquela igreja de Pérgamo havia crentes como Antipas, que morreram por causa de Jesus. Na igreja de Pérgamo havia gente fiel, havia gente que Jesus dizia: eu sei as tuas obras, eu sei onde habitas, eu sei que habitas no lugar onde está o trono de Satanás, mas tem gente como Antipas, que é fiel a qualquer prova. E o contraste é que esses santos que são fiéis a qualquer prova, contrastam-se com outros que toleram a doutrina de Balaão, que toleram o mundanismo e o pecado. E aí, meus irmãos, naquela igreja coabitam ou coexistem os mesmos dois tipos de pessoas: gente que é fiel e gente que não é fiel. E na igreja desse tempo, nós também, olhando a igreja de Pérgamo como uma igreja que flerta com o mundo, nós podemos dizer que dentro da igreja nós teremos gente fiel e gente que não é fiel. Quando eu era adolescente, havia uma propaganda na televisão que era o Denorex. E o Denorex, e alguém fazia, havia um ator que fazia a propaganda, dizia que alguma coisa e dizia que parece, mas não é.
Parece santo, mas não é. Parece crente, mas não é. Parece servo, mas não é. Parece que está bem, mas não está. Parece que é, mas não é. Então, o que nós precisamos parar para pensar? Havia na igreja de Pérgamo um contraste. Tinha gente santa e gente que não era santa. Tinha gente fiel e gente que não era fiel. Tinha gente que morria por Cristo e havia gente que não morria por Cristo, mas morria de amores pelo mundo. Toleravam a doutrina de Balaão, os nicolaítas. Coexistiam esses dois tipos de pessoas. E aqui há um perigo, porque Jesus diz: eu tenho umas poucas coisas contra ti, porque tens no meio de vós aqueles que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. E aí, meus irmãos, vamos falar um pouco, além de falar do contraste entre gente fiel e gente que não é, vamos falar desse Balaão, cuja história é citada no livro de Números, no capítulo 22. Ele foi um falso profeta que se vendeu a Balaque e ensinou aquele rei a lançar tropeços ou sedução para o povo de Deus, para desviá-los pela idolatria e pela imoralidade. Balaão não conseguiu amaldiçoar o povo de Deus e ele ensinou a um homem mau e perverso a lançar tropeços para desviar o povo de Deus. E na igreja de Pérgamo tem agora os novos seguidores de Balaão, que flertavam entre as coisas santas e aquelas que não eram, que admitiam que você poderia ser santo no templo ou santo no culto e não ser santo lá fora. Isso é um grande perigo. Em Pérgamo, os mestres seguidores de Balaão e também os que seguiam a doutrina dos nicolaítas ensinavam a igreja a transigir com a imoralidade, com o mundanismo e com as falsas ideologias. Glória a Deus. Que coisa terrível. Aqueles homens faziam isso para ter projeção pessoal e faziam isso para tirar vantagens financeiras. Eram pregadores do tanto faz, do mais ou menos, de que Deus só quer o coração e não quer o resto. Eram pregadores de que você vem como está e fica como está, de que não há necessidade de mudança pessoal. Sim, eram os pregadores do faça-me bem, das mensagens que faziam carinho nos ouvidos dos ouvintes, sem que eles tomassem uma decisão. Mas Jesus, o próprio Jesus, se levanta e Jesus: eu tenho contra vocês isso, que vocês toleram, que vocês têm no meio de vocês os seguidores da doutrina de Balaão, e vocês têm no meio de vocês aqueles que são adeptos dos nicolaítas. Vocês têm no meio de vocês gente que só quer promoção pessoal, que prega para ter promoção pessoal. Eu próprio conheço pregadores que agora estão numa situação difícil, porque alguns deles selecionavam até em qual congresso queriam pregar. Alguns deles precisavam saber nos formulários, quando vão falar dos eventos, qual o público estimado, quantas pessoas, quanto isso, quanto aquilo. O difícil é agora pregar
para um auditório vazio, só com cadeiras, que você está na sua casa, que a gente não tem pessoas sentadas nos ouvindo, mas o chamado de Deus, ele inclui responsabilidade, e nesse púlpito, meus irmãos, nós não admitiremos aqueles que querem apenas a promoção pessoal. Não. Neste púlpito nós pregaremos a verdade, somente a verdade, teremos compromisso com ela, pregaremos a palavra de Deus toda, cremos que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo, vai levar para o céu, que Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, que Ele não mudou, que Jesus continua fazendo as obras que sempre fez, que a igreja nasceu no Pentecoste, vai viver sob o fogo, vai subir para o céu debaixo do fogo. Continuamos pregando que o nosso Jesus continua fazendo grandes coisas, e aqui nós não iremos pregar mensagem para agradar os ouvidos de ninguém, para você se sentir bem. Se não se sentir bem, desliga a transmissão, desliga o rádio, desliga o Facebook, desliga o YouTube, vai dormir, vai fazer outra coisa, vai jogar joguinho no celular, não tem problema. O nosso compromisso será com a verdade, porque naquela igreja de Pérgamo Jesus disse: eu tenho contra vocês que vocês toleram os pregadores que ensinam a doutrina de Balaão, que lançava tropeços, que tudo pode ser de qualquer jeito, que pode ser da mesma maneira, que pode ser da mesma forma, mas o sangue de Jesus tem poder. O Senhor nos chama a responsabilidade, porque a igreja de Jesus, ela é de Jesus, comprada, lavada com o sangue de Jesus. Ela não é do mundo, não pertence ao mundo, nós não somos daqui, não vamos ficar aqui, o nosso lar não é aqui, e não temos compromisso com nada daqui. Então não temos que dar ouvidos a doutrinas estranhas à palavra de Deus. E Jesus diz: eu tenho contra vocês que vocês toleram esse tipo de pregadores, esse tipo de gente. Em Pérgamo, eles flertavam e transigiam com a imoralidade, com o mundanismo e com as falsas ideologias. Tentavam compatibilizar Cristo com o diabo. Tentavam compatibilizar a fé salvadora com a imoralidade. E aí, quando fala dos seguidores de Balaão, logo a seguir, no versículo seguinte, falam também dos nicolaítas. E os seguidores de Balaão e os nicolaítas são o mesmo grupo. Balaão no hebraico corresponde a Nicolas no grego. São o mesmo grupo de pessoas. E essas pessoas tinham um objetivo: fazer um evangelho light, daquele que você pode tudo e está tudo certo. E eu olho agora o que Jesus fala no versículo 16: arrepende-te, pois quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Jesus recomenda àquela igreja que se arrependa. O arrependimento é essencial à vida cristã. Quando nós pregamos arrependimento. Quando nós falamos de evangelho, evangelho inclui arrependimento. Para mim, para você, para qualquer um de nós. De nada vai adiantar orar, jejuar, se não houver arrependimento. Arrependimento pelos pecados pessoais, arrependimento pelos pecados da família, arrependimento pelos pecados da nação, arrependimento pelos pecados que praticamos como igreja, na nossa omissão, na nossa letargia. A gente sempre prega isso aqui. Aliás, um dia eu vi um pastor, uma pessoa de uma determinada igreja, que eu estava zapeando nos canais assim, e eu vi aquele famoso pregador dizendo: o povo agora está jejuando, num jejum que foi decretado nacional aí pelas lideranças, e nós fizemos. Aliás, o jejum é nosso, a gente faz o que a gente quiser, né? Ninguém tem nada com isso. E você que é carnudo, que é um bifão, né? Que só falta colocar na brasa, que não gosta nem de orar, nem crente eu acho, e fica aí falando de quem ora. É bem melhor orar do que ser um bife, né? Como você é. Mas vamos lá. A verdade é que o fulano estava dizendo: eu não vi pastor nenhum falar de arrependimento. Bom, se tivesse assistido a live da entrega do jejum da primeira igreja Assembleia de Deus, você ia saber que nós falamos e oramos e choramos, inclusive, por arrependimento pessoal, arrependimento como igreja, arrependimento como nação, os pecados da nação. Arrependimento tem que ser algo muito transparente, muito claro para nós. Jesus diz para a igreja de Pérgamo: arrepende-te.
Porque o arrependimento traz o quebrantamento, o favor de Deus. O arrependimento é a gente se jogando, é a gente se quebrando, e o coração contrito e quebrantado, o Senhor não o despreza. Ele diz: arrepende-te, arrepende-te, pois quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Jesus está dizendo: eu virei a ti. E aí agora eu quero falar com você. E se Jesus dissesse assim: eu virei a ti, a você, e se ele dissesse a mim: eu virei a ti, nós estaríamos prontos para encarar Jesus frente a frente. Jesus diz assim: arrepende-te, pois quando não, virei a ti. Eu pergunto, para aquela igreja Jesus disse: arrepende-te, por quando não, virei a ti. E eu pergunto: e se Jesus vier a ti? E se Jesus vier a ti? Se Ele vier a nós? Esta é uma palavra que tem que tocar o nosso coração, porque precisamos entender que Jesus pode vir a nós a qualquer tempo. Pois quando não, virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. O Senhor é aquele que purifica a sua igreja através da sua palavra. A palavra que purifica a igreja é a palavra do julgamento. Eu estou falando com cristãos dessa cidade. Tem gente de várias denominações, tem cristãos católicos, evangélicos, cristãos não denominacionais. Nesse tempo de pandemia, de afastamento, de tanta coisa, Jesus está dizendo: arrepende-te, quando não, eu virei a ti. Jesus está dizendo para nós, igreja: arrepende-te, pois quando não, virei a ti. Porque cremos que isso foi falado para aquela igreja, mas que isso tem, como eu disse no preâmbulo da mensagem, tem um valor para todas as igrejas, em todo o tempo, em todas as épocas, inclusive para nós. Arrepende-te, porque o Senhor quer purificar a sua igreja com a sua palavra, a palavra que sai da sua boca. Ele diz: eu virei a ti, e contra eles batalharei, contra aqueles que são imorais, indecentes, mais ou menos, que não são comprometidos. Aí o Senhor Jesus se oporá a quem favorecer a tolerância com aquilo que não pode ser tolerado. Essas palavras lembram o anjo do Senhor, com a espada desembainhada, naquele caminho, quando o profeta Balaão espancava a jumenta, para que ela passasse. Ele, profeta, não via, mas a jumenta viu o anjo com a espada desembainhada. Parece-me que vejo Jesus dizendo: arrepende-te, pois quando não, virei a ti. E não há arma mais mortífera do que a espada que sai da boca de Cristo. Glória a Deus. A espada que sai da boca de Cristo fere a consciência daquele que está vivendo no pecado. A espada que sai da boca de Cristo confronta as práticas pecaminosas de qualquer um de nós. Não há arma mais poderosa do que a espada que sai da boca de Jesus, que gera convicção ou gera confusão, que traz salvação ou condenação. Não há arma mais poderosa do que a espada que sai da boca de Jesus. Não há nada mais poderoso do que aquilo que Jesus fala. A espada que sai da boca de Jesus sempre fará o que lhe apraz. Cortará pela raiz o mal ou o pecado. Cortará aquilo que precisa ser extirpado. Fará cirurgias para trazer cura, cortando aquilo que é corpo estranho, que não cabe em nossas vidas. Mas ela nunca passará incólume. Glória a Deus. Não há nada mais poderoso do que a palavra que sai da boca de Jesus. E eu termino quando o apóstolo João registra a última palavra de Jesus à igreja de Pérgamo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós devemos dar atenção à voz do Espírito. Damos atenção a tanta coisa, damos atenção a tantas vozes. Devemos ser mais sensíveis a ouvir a voz do Espírito de Deus.
a ouvir a voz que fala com a gente de forma mansa e suave. Devemos estar mais atentos a ouvir a voz do Senhor, porque Ele continua a falar às igrejas e nos ordena a vencer o pecado e a vencer o mundo, a não tolerar aquilo que não pode ser tolerado no nosso meio, porque se nós não formos vitoriosos nessa área crítica, nós seremos privados da presença de Deus, seremos privados do poder do Espírito Santo, seremos taxados como inimigos de Deus. E eu não sei você, mas eu não posso viver sem a presença dEle. A presença do Senhor que deu a sua vida por mim na cruz do Calvário. A presença do Senhor que é tão cara e preciosa. Pode faltar os amigos, mas não pode faltar a presença dEle. Pode faltar o dinheiro, mas não pode faltar a presença dEle. E Jesus está dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E se o Espírito diz, a gente precisa entender, porque não podemos ficar privados da presença dEle. Não podemos viver sem a presença do Santo Espírito de Deus, porque somos sua morada, somos templo, e não podemos dividir a casa, porque o Espírito que em nós habita, ele arde em ciúmes, e ele não coabitará com outras coisas, ele não divide você. A igreja de Pérgamo, o Senhor diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, no grego, nikon é o vencedor. O vencedor se recusa a conformar-se com o mundo e a permitir a impiedade dentro da obra de Deus, mesmo cercado por todos os lados. O vencedor permanece fiel até o fim. Ao que vencer, darei eu de comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Ele diz: dar-lhe-ei de comer do maná escondido. O maná foi a comida que Deus fez chover do céu durante 40 anos no deserto para que Israel pudesse se alimentar. E na mitologia apócrifa hebraica, a tradição judaica diz que aquele vaso de maná que estava guardado dentro da arca da aliança, na destruição de Jerusalém no ano 586, alguns dizem que o profeta Jeremias o escondeu e que um anjo levou esse maná para o céu. Isso é da tradição apócrifa judaica, onde esse pote de maná permaneceria até a chegada do Messias. E num livro pseudo-deuterocanônico, o segundo livro dos Macabeus, no capítulo 2, no versículo 4 ao 8, a tradição judaica diz que esse maná estava escondido até que o Messias voltasse. E aí eu chamo você, olha para cá. O maná escondido é Jesus. Jesus que é o pão da vida. O pão da vida, como diz o hino da ceia, descido do céu, traz paz, saúde e vigor. Sim, o maná escondido é Jesus, que ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. João 6, do verso 31 ao 35. O maná escondido, guardado por Deus, é o próprio Jesus Cristo, o pão da vida. E o Senhor diz: ao que vencer, eu dar-lhe-ei de comer do maná escondido. Vale a pena vencer por Cristo. Também dar-lhe-ei uma pedra branca com um novo nome escrito. As pedras brancas eram usadas nos julgamentos populares. Quando o júri manifestava os seus votos, haviam pedras brancas que eram usadas para absolvição e pedras escuras para condenação. E quando os júris iam dar os seus votos, as pedras brancas de absolvição eram jogadas numa urna e se contava as pedras. Se elas fossem em maior quantidade do que as pedras escuras, o réu estava absolvido. E agora, quando o Senhor diz: eu darei ao vencedor de comer do maná escondido, de viver a natureza de Cristo, de participar do pão vivo que desceu do céu, ele diz: eu também darei
darei absolvição, que as pedras brancas assim o simbolizavam. Pedras brancas também eram pró-absolvição e eram contadas a favor do réu, também eram usadas como símbolos especiais nas vitórias, nos jogos, nas arenas, e eram dadas como distinção ou recompensa. O que Jesus está dizendo: tem gente caída, tem gente mundana, tem gente que se rendeu, tem gente idólatra, tem gente imoral, tem gente que segue a doutrina de Balaão, quem anda na doutrina dos nicolaítas, tem gente que morre por causa da fé, tem gente que não nega a fé e nem o meu nome. E eu quero dizer: o que vencer, o que não negar a fé, o que entregar a sua vida por mim, a esse eu darei de comer do maná escondido, vai participar daquilo que Cristo tem para nós, e a esse também darei uma pedra branca, que pode ser a absolvição, que pode ser um troféu ganho depois de uma grande batalha, que pode ser também uma distinção ou uma recompensa. E ele diz: eu também darei um novo nome escrito. E o novo nome fala do caráter de Cristo atribuído a cada um de nós. Quando alguém é adotado, ele recebe o nome da família que o adotou. Eu tenho um amigo que adotou filhos. Que coisa interessante. Os filhos foram adotados e são de sangue diferente, mas ele lhes deu o lar, o nome, são seus filhos. E eles, por serem criados na sua casa, eles têm as mesmas manias do pai, têm o mesmo jeito, têm o mesmo temperamento, as mesmas coisas. E têm o nome, são herdeiros dele. Nós fomos adotados na família de Deus por Cristo, através de Cristo. Estávamos perdidos, desgarrados, não tínhamos família, estávamos separados de Deus por causa dos nossos pecados. E o Senhor diz à igreja de Pérgamo: que vencer, eu vou dar um novo nome, escrito numa pedra branca. O novo nome fala da adoção pelo Pai, da nova família. O nome natural que nós temos, de nada nos valerá na eternidade. A igreja de Pérgamo, que flertava com o mundo, Jesus diz que também é possível vencer. Talvez eu esteja pregando para você que está cocheando entre dois pensamentos. Jesus está dizendo: dá tempo de voltar atrás. Jesus está dizendo: dá tempo de se arrepender. Dá tempo de corrigir a rota. Dá tempo de olhar para o alvo. Dá tempo de ser um vencedor. A igreja de Pérgamo, flertando com o mundo, o Senhor diz: arrepende-te. A mim e a você também somos chamados a mudar o rumo de nossa vida. Curva a sua cabeça onde você está. Nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos encerrando este culto. Nós estamos terminando o culto, mas nós não vamos sair da tua presença. Que bom, Senhor, é estar na tua presença. Que bom, Senhor, é poder ainda ouvir a tua voz, a voz do teu Espírito. Que bom, Senhor, que a gente ainda pode dizer que temos ouvidos para ouvir e o teu Espírito testemunha em nós, testifica em nós. Que bom, Senhor, que a tua palavra nos corrige. Que bom que a tua palavra nos ensina, nos orienta. Que bom, Senhor, é te servir. Que bom, Senhor, ter a segurança de que temos um Pai amoroso que cuida de nós, que nos deu um novo nome, que nos chama ao arrependimento e diz: não tolerem aquilo que não pode ser tolerado e vivam para a minha glória. Senhor, obrigado por esta noite. Senhor, se Éfeso foi a igreja que perdeu o amor, Deus, esta igreja é a igreja que flerta com o mundo. Senhor, se o mundo nos campeia, nos ajude a resistir. Não queremos perder o amor. Não queremos, ó Deus, viver as tribulações como Esmirna as sofreu, a igreja sofredora, mas elas virão. Isso não depende de nós, se as tribulações vierem.
O Senhor nos guardará da tribulação final, mas as aflições nós as teremos. Mas Deus, resistir ao mundo e ao pecado depende de nós. Nos ajude, Senhor. Segura nas nossas mãos. Segura nas mãos desse que agora ora, que pede misericórdia. Senhor, Tu és o Deus que levanta, Tu és o Deus que restaura, Tu és o Deus que dá vida. E agora, Senhor, nós repreendemos a obra do diabo. Repreendemos o poder de Satanás que prende, as correntes que seguram. Repreendemos agora, Senhor, todo esse mal que rodeia, ó Deus, essa ação demoníaca que prende essa vida, ó Deus, que impede de olhar para o céu, de ter esperança, de receber o perdão e a graça do Senhor. Deus, em nome de Jesus, ó Deus, eu e cada um de nós dependemos desta graça, e nós te pedimos, manifesta esta graça àquele que agora clama, em nome de Jesus. Senhor, porque o Senhor é o Deus que diz, arrepende-te, porque eu virei a ti. E nós queremos, Senhor, que quando o Senhor vier a nós, estejamos prontos. Queremos ter o nosso novo nome escrito. Ó Deus, queremos estar prontos e ligados à família do Senhor. Queremos comer do maná escondido. Queremos provar do gosto da vitória que só os vencedores provam. Cobre-nos com o sangue de Jesus. Guarda a Tua igreja, o Teu povo agora. Nós oramos no nome que está acima de todo nome, o nome poderoso de Jesus. Amém, amém. Gente, nós estamos encerrando, estamos concluindo em nossas redes sociais. Que o Senhor em Cristo te abençoe. Nossa gratidão a você que esteve conosco até aqui. Fique atento nas nossas redes sociais para as comunicações da igreja. Se Jesus não voltar, teremos as próximas programações. E se Jesus voltar, a programação será lá no céu. Beijo no coração para todos, Deus vos abençoe. Obrigado, redes sociais, obrigado, irmãos que estão com a gente até agora. Uma turma linda que está aqui com a gente até agora. Que coisa maravilhosa. Obrigado, muita gente manifestando aqui, mandando mensagem, muita gente falando com a gente. Depois eu vou ler tudo, depois eu respondo. Beijo no coração, já são 15 para as 10 quase, já passamos do nosso horário. Fiquem todos com Deus, fiquem todos na paz do Senhor. Estende a sua mão para frente e receba a benção. Obrigado, equipe técnica, obrigado a todos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e que Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você e que Ele ponha em você a paz. A paz que só Ele pode te dar. E que seja sobre todos nós a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Santo Espírito de Deus. E todos nós que amamos e aguardamos a vinda de Jesus, digamos juntos, eu aqui, você aí, a equipe técnica, todos nós digamos juntos, amém. Deus vos abençoe.